todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os seus filhos, ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos esta vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisto, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. O que é ter a vida eterna? É reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, guardar, ouvir e guardar a palavra de Deus no nosso coração, obedecermos a palavra de Deus para não pecar contra Ele, e assim termos a certeza que através do Santo Espírito de Deus que está conosco aqui na terra, nos aperfeiçoando, nos regenerando, para que naquele grande dia nós possamos encontrar com Deus, e ali então nós teremos uma vida uma vida com Deus, porque Jesus vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja, ele vai buscar o seu povo, aquele povo que, ouvindo a sua palavra, como foi lida agora, e através de ouvir a sua palavra, através da fé que ele teve na palavra de Deus, ele recebeu o Espírito Santo de Deus no seu coração. O Espírito Santo de Deus começou a fazer parte da sua vida, a reinar na sua vida, a direcionar a sua vida. Aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, como aquele que vê o mundo desfazendo toda a obra do maligno para nos libertar do pecado, entende que esse Espírito Santo que ficou aqui na terra intercede por nós com gemido inexprimível. Esse mesmo Espírito que, quando João Batista estava sendo ali batizado que quando Jesus Cristo estava sendo batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E uma pomba pairava sobre a cabeça de Jesus, que estava ali nas águas. E logo após este acontecimento, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o Espírito Santo de Deus que levou. Porque Jesus ali estava representando toda a humanidade. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus, ele era Deus, sempre foi Deus, estava com Deus. Mas esse Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, para nos libertar, para nos salvar, para nos trazer a revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que colocou em nós o selo que nós somos filhos de Deus. E naquele grande dia,
Jesus vai voltar, acreditando ou não, ele vai voltar para buscar um povo que se entregou inteiramente a Deus. Deixou este mundo de lado, todo o pecado, tudo aquilo que o mundo vem dizer para nós que é correto. E nós sabemos, através de ler a palavra, através de ouvir a palavra do Senhor, nós renunciamos tudo aquilo que nós aprendemos com o mundo para viver uma vida de santidade com Deus. Porque sem a santidade ninguém vê a Deus. Deus vai dizer, seja santo porque eu sou santo. Porque tempos difíceis virão. Quantas coisas, o que nós achávamos antigamente, até quem não lia a Bíblia sabia que aquilo que estava acontecendo era errado, mas hoje se diz que é certo. E está errado acreditar nos rudimentos da vida. Ah, porque a ciência que está falando, a ciência não é Deus. Foi Deus também quem criou os cientistas. Nós sabemos o que é verdade. A Bíblia vai dizer, se nós acreditamos em testemunho humano, por que então não acreditamos no testemunho de Deus? Por que endureceu o coração desta maneira? Para não atentar para o que Deus preparou para a humanidade. A Bíblia disse que o inferno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas o céu foi preparado para nós. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele disse, eu vou preparar lugar, e aonde eu estarei, vocês estarão comigo. Por isso esse vídeo eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando que vida eterna é crer em Jesus, é saber que nós temos duas opções, de passar a nossa vida eterna com Jesus no céu, ou então a morte eterna no inferno com Satanás e os seus anjos. E hoje é o tempo de nos arrependermos, de nos prostrar diante de Deus, saber que Ele é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele te ama, você é amado por Ele. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e não lembra dele. E mesmo se você conhece alguém que você ama, que é tão distante do Senhor, é tão orgulhoso a ponto de ignorar o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, nós devemos orar por essa pessoa incansavelmente para que Deus venha tocar no coração dela. Acredita, não há um lugar que Deus não possa entrar. Não existe um lugar, em lugar algum, que Deus não tem acesso. Deus tem acesso em todos os lugares, até esta caixinha de surpresa chamada coração. O coração do homem pertence a Deus, a mente do homem pertence a Deus. Ele é aquele que esquadrilha a mente e que sonda os corações, que transforma o coração de pedra em coração de carne. E Ele começa a habitar em nosso coração. Então que nós oramos ao Senhor em todo o tempo. Não devemos cansar de orar, jejuar, ler a palavra de Deus, porque Jesus, Ele vem buscar o seu povo, e que nós possamos estar preparados para nos encontrar com o nosso grande Deus. Em nome de Jesus, amém.